Bem-vindos ao workshop A China é uma ameaça ao Bitcoin. Estamos aqui ao vivo no estúdio da Infomoney. Eu sou o Fernando Urrich. Eu sou o Nicolas Golini. E hoje vamos falar um pouco das últimas notícias do mercado, especialmente tudo que está acontecendo e que está vindo da China. E vamos falar também, obviamente, dessa queda no preço do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Mas vou deixar para o Nicolas falar o que a gente vai ver hoje aqui nesse workshop ao vivo para você que está nos assistindo. Bom, antes de mais nada, a gente teve um probleminha técnico aqui com o chat, então eu vou pedir para vocês para fazer um reload na página, dar um refresh aí, não só apertando F5, mas também o Ctrl e o F5, porque aí ele limpa o cache da página e aí já vai carregar o chat para vocês. E aí vocês continuam assistindo a gente aqui ao vivo e mandando suas perguntas que a gente vai responder no final do workshop. Então, vamos começar aqui. A China é uma ameaça para o Bitcoin. Hoje a gente vai falar das recentes notícias da China, que teve algumas notícias que foram mal interpretadas e falaram que iam banir o Bitcoin na China, que iam banir a negociação de Bitcoins, as exchanges. A gente vai falar um pouco também sobre Bitcoin e as criptomoedas, se elas estão proibidas ou não. Como fica a mineração na China, que é o país que mais minera Bitcoin. Jamie Dimon, Bitcoin é uma fraude, uma frase que a gente ouviu aí nos últimos dias. E o impacto no preço das criptomoedas. E depois a gente vai fazer essa primeira parte comentando esses tópicos. E depois vamos abrir para perguntas e respostas aqui. Então, quem está escrevendo no chat, quem está assistindo, já pode ir mandando pergunta. Elas estão sendo moderadas. A gente vai receber depois aqui as perguntas para poder responder e interagir com todo mundo que está assistindo. Então, já começando de cara aqui, falando do comunicado que saiu hoje do People's Bank of China, que é o Banco Central da China. E acho que vale a pena voltar um pouco no tempo, porque o fato é que a China tem sido, de certa forma, um ponto de desestabilização no mercado de criptomoedas já há um bom tempo, desde que a China começou a entrar em massa no finalzinho de 2013, que grande parte da mineração e das exchanges acabou migrando para a China. Recorrentemente a gente vinha tendo notícias da China. A China vai proibir o Bitcoin, a China agora vai banir, está banido, as exchanges têm que parar de receber depósitos de yuan. Essas notícias não são recentes, isso é o que o americano chama de FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, o medo, incerteza e dúvida. Isso vinha acontecendo com muita frequência. E no ano passado foi o primeiro movimento do governo chinês, ou do Banco Central chinês, em tentar controlar as exchanges. Foi quando o governo impôs às exchanges acabar com a política de tarifa de 0%, corretagem de 0% nas negociações nas exchanges. E tanto é que os volumes nas exchanges, até então, mais de 90% do volume mundial estava na China. Era muita coisa. Isso foi até o final de 2016. E quando acabou essa política de zero de corretagem, que estava inflando artificialmente os volumes, parte do volume, ou grande parte, saiu da China, ou desinflou esse volume, e migrou para as outras exchanges no resto do mundo, na Ásia, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa questão de China já vinha acontecendo, essa interferência maior do governo não é nova. Mas realmente nos últimos meses, com todo esse frenesi dos chamados ICOs, que são os Initial Coin Offering, que são os tokens criptográficos, que em alguns casos não são apenas novas criptomoedas, mas são na verdade uma espécie de valor mobiliário, então uma espécie de ação emitida por um contrato autônomo, uma espécie de DAO. E isso veio um frenesi bastante forte nesse ano de 2016 e muitos, infelizmente, eram nada mais do que esquemas, golpes ou qualquer coisa para tentar ludibriar a vítima, fazer um esquema do pump and dump, bombar preço, desovar, fazer os lucros e as vítimas que investiram se darem mal. E isso foi uma regra nesse começo de ano. Esses ICOs foram inúmeros ICOs ao longo do ano de 2017.
E o governo chinês, e não apenas o governo chinês, outros órgãos reguladores também, e órgãos reguladores do mercado de ações, do mercado de capitais, também já vinham dando alguns alertas. E começamos a ter alguns sinais nos últimos meses, e nas últimas semanas eles se intensificaram, os rumores de que a China ia proibir tudo, criptomoeda, ICO, etc. E aí, finalmente, nessa semana que passou, tivemos o comunicado oficial que primeiro saiu em chinês, e esse é sempre um grande problema quando vem notícia da China. Com certeza, a gente viu isso acontecendo muitas vezes já, toda vez que, como você disse, né, é recorrente essa vai banir, não vai banir da China, e normalmente é o que aconteceu agora que você ia falar, que é um erro de tradução, né? Pois é, então saiu o primeiro comunicado na semana passada em chinês, em mandarim, e óbvio que a tradução do Google Translator não é boa, e aí não se sabia se o ICO estava banido, ou se as exchanges estavam banidas, ou se tinha sido proibido qualquer criptomoeda, enfim, ficou muita especulação no ar. Aí, finalmente, saiu o comunicado em inglês, que está, e aqui a gente vai botar, aqui já tem os principais tópicos do comunicado que estão aqui. Então, dentro desse comunicado, o primeiro tópico que o PBC, né, o People's Bank of China, que eles dizem que os atributos essenciais de captação financeira através de oferta inicial de moedas. Então, nesse primeiro item do comunicado, eles procuram explicar e tentar qualificar que esses ICOs, na maior parte das vezes, esses ICOs, Initial Coin Offering, uma espécie de oferta pública inicial, sim se enquadravam numa espécie de financiamento de mercado de capitais, ou como se fosse uma ação de empresa, e esse tipo de atividade sim está regulada pela Comissão de Valores Mobiliários da China, como em qualquer outro país que tem mercado de capitais desenvolvido. Isso então pode se configurar uma atividade ilegal se não for feito dentro das regras do país. E é isso que ele procura falar nesse primeiro enunciado. E aí no segundo diz que, e aí vem sim o banimento, que diz que do momento da publicação dessa notícia, qualquer tipo de levantamento de capital por meio de ICO está banido imediatamente. Então, aqui não tem nenhuma dúvida, é inequívoco que esse banimento ele é imediato e está proibido a ICO na China. E mais, nesse comunicado, o que o PBC disse é que qualquer ICO que foi levantado nos últimos meses tem que devolver o valor aos seus usuários. Agora, como é que eles vão conseguir fazer isso? É a grande questão. Mas enfim, e aí seguindo esse comunicado também dizendo que as plataformas onde ocorrem a negociação dos ICOs, que são as exchanges, que começaram apenas com Bitcoin e algumas criptomoedas, e incorporaram a negociação, viabilizaram a negociação de ICOs também, elas estão proibidas de negociar qualquer tipo de ICO, de permitir negociação nas suas plataformas. E aí a parte que começa a ficar ambígua é que não está claro se dentro do conceito da proibição está apenas ICOs e alguns tokens, que são claramente valores imobiliários criptográficos, ou também se as criptomoedas forem incluídas no banimento. Então, exatamente. Mesmo na tradução oficial que a China liberou, né, do documento que foi traduzido oficialmente pela China, fica um pouco difícil de entender se vai banir o funcionamento dos exchanges ou se esses exchanges só têm que parar de comercializar os ICOs. Exatamente. Esses tokens, né? Então, o fato é que, ao que tudo indica, por esse comunicado, banimento de ICOs, sim, já está em efeito. Exchanges não podem mais comercializar ICOs, estão proibidas, e possivelmente, por falta de ter uma regulação específica para esse mercado, algumas exchanges já se anteciparam, e aqui não está claro que Bitcoin e criptomoedas como Bitcoin, como Ether ou Litecoin, não foram proibidas, mas algumas exchanges já se antecipando e por estarem ou por se perceberem que estão num certo limbo jurídico ou regulatório, preferiram até suspender as operações, como foi o caso da BTC China, que hoje emitiu um comunicado por meio do seu Twitter, dizendo que vai suspender a operação de criptomoedas, então vai acabar com o exchange, vai suspender temporariamente, a partir do dia 30 de setembro. Até curiosamente, o Bob Lee, que é o CEO da BTC China, ele é irmão do Charlie Lee, que foi o criador do Litecoin. Então, essa é a situação que nós temos agora do mercado chinês. E aí, grande parte do impacto que a gente teve no preço nos últimos dias, certamente é em decorrência
dos comunicados e do que está acontecendo na China nesse momento. Vale lembrar também que tudo caiu em cima do Bitcoin, mas que a maioria, aí, mais de 90% dos ICOs são feitos em cima de Ethereum. É verdade. Eles são feitos em cima do Ether, é criado um contrato inteligente, né, o Smart Contract, que roda na rede Ethereum, e esse Smart Contract ele é responsável por fazer essa pré-mineração das moedas, que seria essa oferta inicial de moedas. Então você deposita Ether para esse contrato, e aí então, quando o contrato finalizar, você tem direito aos tokens. E aí também para ver como o pessoal não entende direito ainda como funciona a questão de ICO, questão de contratos inteligentes, e que cada rede é uma rede separada, acabaram jogando tudo nas costas do Bitcoin. Né? Porque para quem não conhece esse mercado, como o Nicolas explicou, né? Esses ICOs, eles não captavam o Yuan, que é a moeda chinesa. Eles captavam ou o Bitcoin ou o Ether. Na maior parte das vezes era o Ether. Maior parte é Ether. Então, como as exchanges facilitavam compra e venda de Bitcoins e Ether, e os ICOs também eram usados para captar Ether e Bitcoin, então acabou embolando um pouco tudo nesse meio de campo, e aí jogaram tudo no ventilador e é o que a gente está vendo agora. Exatamente. Mas vamos passar para o próximo. Sim. Então aqui é importante, como eu falei, a China não era o único país que já estava dando sinais que iria emitir algum comunicado ou tentar de alguma forma regular ou restringir ou dar um alerta geral para o mercado de ICO especificamente. Então, aqui esse slide que a gente bota é um relatório que a SEC, que é a Securities and Exchange Commission, que é a CVM americana, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, e eles emitiram um relatório em julho falando do DAO, que no ano passado foi o principal dessa espécie de ICO. E no fim foi um desastre, porque teve uma falha no código do DAO e um hacker conseguiu drenar vários dos recursos, ou milhões em Ether, que foram captados por meio desta, que eles chamam DAO, é o Distributed Autonomous Organization, então uma organização autônoma distribuída que foi feita na plataforma do Ethereum. E nesse relatório da SEC, a SEC avaliando o episódio do DAO, concluiu que o DAO possivelmente sim poderia ser considerado um valor imobiliário, então uma espécie de ação, e muitos dos ICOs que foram levantados nesse ano também poderiam ser possivelmente enquadrados no ICO, e que nesse sentido eles deveriam estar submetidos às regras da CVM americana, que são as regras do mercado de capital. Então, aqui foi só um alerta, mas o mercado já ficou, ali já foi, e até nesse momento já precipitou a queda de vários ICOs, de vários tokens que foram levantados nesse ano 2017. Né? Sim, com certeza. Então, mas aqui resumindo apenas o que aconteceu nessa semana de China e ICOs e esse banimento. Então, podemos ir para o próximo slide apenas para concluir. Então, o Bitcoin não foi proibido, e nem Ether, nem Litecoin não foram proibidos na China, mas sim, a negociação nas exchanges está, se não suspensa temporariamente, talvez algumas exchanges estejam já se antecipando e preferindo suspender atividades com medo de entrar em algum problema legal, né, no país chinês. Né? A gente viu algo parecido acontecendo nos Estados Unidos com a BitLicense, que é uma licença para operar qualquer tipo de operação de criptomoedas em Nova York. Então foi criada a BitLicense pelo governo de Nova York. E aí já antecipando a criação da BitLicense, que seria difícil de você tirar essa licença. Ela passa por vários passos que você tem que executar para obter a licença e poder negociar. Várias empresas saíram de Nova York para outros estados americanos, já com o medo de não poder operar, perder clientes e perder muito dinheiro. Então, pode fazer um paralelo aí com o que está acontecendo na China, né? Eles com medo começam ali a parar as operações e tentar migrar para algum outro lugar onde a lei não seja tão dura ou onde já tenha uma lei mais específica para a operação. Uma regulação mais restritiva, como foi o caso da BitLicense, afugenta as empresas, afugenta o capital de investidor, de venture capital, e muitas vezes até a possibilidade de atender cliente daquele estado, que é o caso de Nova York. Muitas empresas não querem nem atender nova-iorquinos
porque acabam, pelas regras de Nova York e dos Estados Unidos, acabam estando submetidas às regras, às leis do Estado. Mesmo exatamente. empresas que não estão estabelecidas em território nova-iorquiano. Então isso realmente pode ser um problema potencial para as empresas que estão estabelecidas na China, né? Exatamente. Então, o que foi afetado com esse banimento do ICO, né? Essa é a pergunta. Então, primeiramente, vamos ver como fica a mineração na China, porque a maior parte da mineração está colocada na China, mineração de Bitcoin principalmente. Então, a gente tem aqui mais de 60% da mineração na China. Então, tem o Antpool, que é a maior mineradora que tem hoje. É um pool de mineração também. O Antpool ele é do Jihan Wu, que é um nome já conhecido no mercado do Bitcoin. Ele foi um dos responsáveis pela última divisão, né, o último hard fork que teve na moeda. O chamado Bitcoin Cash. E o Jihan Wu também, ele é presidente da principal fabricante de mineradoras. Além de que presidente, ele é um dos inventores ali, né, do ASIC, do chip ASIC, que é o chip utilizado só para minerar Bitcoin. Então, ele é o maior vendedor de mineradoras de Bitcoin do planeta. As mineradoras dele são as mais lucrativas do planeta. E ele tem, para ele minerar, não as que ele vende e tudo mais, as que ele tem no pool, dizem que ele tem mais de 21 mil mineradoras trabalhando só para ele. Então é uma grande capacidade de mineração só para um pool. E esses outros pools também, né, o F2 Pool é também do Antpool, faz parte do mesmo pool. Eles têm um propósito um pouco diferente de mineração, mas é do mesmo dono. Então, como fica a mineração na China? Se proibir o Bitcoin na China em algum momento aí no futuro, não vai haver a proibição da mineração na China, porque afinal de contas são apenas computadores ligados integrando uma rede. Vai dificultar um pouco, claro, para liquidar esses valores que são gerados em Bitcoin para Yuan, e eles não vão conseguir ver dinheiro dessa mineração, mas isso não impede que eles continuem gerando bastante Bitcoin para suas contas. Como você falou no começo, a China ela é bem conhecida por bane, não bane, bane, não bane. No próximo momento em que o Bitcoin não tiver banido ou tiver tudo ok com exchanges, eles vão lá e conseguem recuperar esse dinheiro. Então não muda muita coisa no mercado chinês, né? Dificulta realmente esse acesso pelos mineradores chineses à liquidez local, né? Porque aí, exato. Então, e esse é um as consequências não intencionadas, digamos, de uma possível proibição do Bitcoin na China, que não é o que aconteceu, mas caso isso venha a acontecer, ou se proibirem as exchanges ou suspenderem as atividades delas, que é o que está mais ou menos acontecendo agora, o que acontece é que isso joga tudo para o mercado paralelo, né? É o mercado negro. E tanto é que a gente vê, olhando os sites de negociação, o site de negociação P2P, o mercado entre usuários um com o outro, que é o chamado localbitcoins.com, ele está bombando. Se olhar os volumes dos últimos meses na China, não para de crescer. Justamente por isso, quanto mais restringir de um lado, se há demanda, ela vai ser atendida de outra forma. E é o que acontece nesse mercado, e se o mercado for proibido por completo, vai jogar tudo no mercado paralelo. E acho que nem isso a China quer, porque dela perde realmente o controle. E o pior é para ela não ter nenhum controle. Exatamente. Se a gente for pensar no Bitcoin, que ele é um peer-to-peer cash system, ou é um dinheiro ponto a ponto, não deveriam existir nem as exchanges, né? Levando a fundo isso daí, se a gente tem que tirar intermediários, nada mais justo do que você comprar e vender Bitcoin entre pessoas. Então, dificultar a questão de ter esse intermediário de confiança volta para o core, né, do Bitcoin, que seria eu negociar com você meus Bitcoins, sim, mas o governo perde o que ele tanto quer, que é o controle dessa situação, né? O ponto das exchanges sempre foi um ponto de vulnerabilidade no Bitcoin ou de qualquer criptomoeda, porque é uma entidade centralizada, há uns servidores, acaba sendo alvo de hackers, e é por isso que há iniciativas de criarem exchanges completamente descentralizadas, como é o caso da BitSquare, que agora se chama BISC, B-I-S-Q, que é justamente essa ideia. Bom, se isso pode ser um ponto de vulnerabilidade, então vamos descentralizar
não apenas o Bitcoin, que já é descentralizado, vamos descentralizar também a negociação por moeda local, que é o caso de iniciativas como o BISC. Mas realmente, as exchanges acabam sendo os pontos focais centralizados onde o governo pode interferir. Sim, exatamente. Mas no Bitcoin em si, o governo não consegue interferir. Né? Não tem, é um sistema descentralizado. E a proteção dele é autônoma. Né? O sistema se protege desse tipo de ataque que acontece de um governo ou de alguma outra entidade, de um banco. Então, o sistema foi feito, ele foi desenvolvido, programado para se proteger automaticamente. Não precisa ninguém mexer em nada do código, ele se protege, né? Esse é o fruto da resiliência do Bitcoin enquanto um protocolo de comunicação que não tem um ponto único de falha, um single point of failure, e é justamente isso. E ele, a gente vê, bom, hoje está caindo o Bitcoin, sei lá, 20% ou 25%, Isso. Mas se analisar os fundamentos do sistema e a rede, a parte tecnológica, nada foi afetado. Permanece exatamente igual que ontem ou semana passada. Pelo contrário, até foi melhorado, porque hoje foi disponibilizada a versão 0.15, foi divulgada hoje pelos desenvolvedores do Bitcoin Core, foi divulgada a versão 0.15, que introduz diversas melhorias, otimiza o sistema, melhora a performance, diminui o tempo de sincronização, enfim. O sistema até está sendo melhorado, apesar do que o mercado, o preço da cotação está dizendo. Isso aí, vamos passar para o próximo aqui, algumas lições aprendidas no passado, né? Pois é, esse é importante a gente trazer essa figura que é o Fred Wilson, que é da Union Square Ventures. Ele é um venture capitalist, um capitalista de capital de risco, e ele tem essa frase que para mim é genial, que diz que a lição da internet é que se alguma coisa que a China banir, a gente tem que investir. E não é apenas, esse não é um risco do Bitcoin apenas, o Google é proibido, sim, o Facebook é proibido, o YouTube é proibido, o Twitter é proibido, tem diversas redes de televisão do mundo inteiro que também são proibidas. E eles conseguem fazer uma proibição efetiva? Não conseguem. É praticamente impossível. Mas como diz isso do Fred Wilson, acho que essa frase ilustra bem o que é o cenário. Se o governo chinês banir alguma coisa, talvez algo de bom naquilo tem e é necessário olhar com cuidado e investir. Né? Acho que essa é a lição. Outra coisa que a gente viu essa semana aqui foi o CEO do JP Morgan. Ele falou que Bitcoin é uma fraude, não é algo real e eventualmente será fechado. É pior do que as tulipas. Ele falou isso daí há alguns dias atrás, né? Ele deu isso foi numa entrevista que ele deu à rede de televisão americana CNBC. E na entrevista ele estava sendo entrevistado porque ele já tinha dito numa conferência com investidores, ele falou, o Bitcoin é uma fraude e fujam disso. E inclusive vou demitir qualquer funcionário do JP Morgan que fizer trading de Bitcoin. Isso ele disse, porque isso it's stupid, e é estúpido isso. E ele diz isso, que não é algo real e eventualmente seria fechado e é pior que as tulipas. E é curioso porque o próprio JP Morgan já tem diversas iniciativas em blockchain, eles estão investigando isso. Tenho certeza absoluta que vários funcionários do JP Morgan sim têm Bitcoin. E ele até diz que nessa entrevista ele fala que foi que a filha dele que investiu em Bitcoin, que ele estava se achando um gênio porque ela estava ganhando bastante com Bitcoin e que isso ia cair, enfim. Eu acho que ele estava mais bravo com a filha dele do que qualquer coisa. Mas o curioso desse episódio é que se fosse em 2013, isso acontecia. E se eu não estou enganado, o próprio Jamie Dimon falou isso lá em 2013 também. Mas naquela época, 4 anos atrás, quando isso acontecia, essa opinião era a regra de mercado. O curioso desse episódio recente agora, que foi dessa semana, é que muitas pessoas, mesmo do mainstream, em cadeia de televisão, no mercado financeiro, colegas ou pares, corrigiram ele dizendo, olha, acho que essa sua visão pode estar um pouquinho ingênua, não é bem isso que você está falando. E até esse caso que você... Tem um slide aqui. Pode ler esse do... o Alex Gurevich. Alex Gurevich falou, Jamie, you're a great boss and a Gold Bank CEO. You're not a trader or tech entrepreneur. Please,
Shut the fuck up about trading BTC. Ou seja, cala a boca. Cala a boca, você não é um trader, você não é um empreendedor de tecnologia. Então, por favor, fica quieto, não fala besteira, não se envergonhe publicamente. Né? O Alex Gurevich, ele foi chefe de Global Macro Trading no JP Morgan. Então, um cara que, pelo menos de trading, ele entende globalmente. E ele fez esse tweet logo depois que ele viu a entrevista do Jamie Dimon. E tem mais uma também que tá bem... Essa é bem importante, essa é melhor ainda mais quem falou isso daqui, né? Então, o John McAfee falou pro CEO do JP Morgan que custa $1.000 para criar um Bitcoin. Quanto custa para imprimir uma nota de dólar? Qual deles é uma fraude? Querendo dizer aí, eu posso imprimir notas de dólar a hora que eu quiser com o Banco Central americano e eu não sou considerado uma fraude. Então o Banco Central americano pode agora apertar um botão e imprimir $1 milhão. O Bitcoin ele tem a geração de moeda, né, a geração do Bitcoin, ela é toda controlada por algoritmos que foram escritos lá atrás, em 2008, por Satoshi Nakamoto. Isso daí está intrínseco no código do Bitcoin. Então, as moedas elas são produzidas a cada 10 minutos, em média, e hoje são produzidas 12 moedas e meia a cada 10 minutos. Então, a gente tem uma produção que é totalmente controlada, ela é controlada por algoritmos, então não pode ser alterada. É isso que vai acontecer. Diferente de um banco central de qualquer país, de qualquer governo, que você pode imprimir dinheiro por bel prazer, né? Que precisa controlar a inflação e imprimir dinheiro. Então isso foi uma provocada bem forte, né? Não só com o CEO, mas também com o governo americano, né? E o John McAfee é um cara que ele é entusiasta, ele é um pouquinho louquinho, digamos assim. E ele fez uma aposta nessa... Foi esse ano, né? Foi agora, poucas semanas atrás. Pois é, ele fez uma aposta que se o Bitcoin não chegasse a $500 mil em 3 anos, então agora está 3.200, se não chegasse em $500 mil em 3 anos, que ele ia fazer um negócio bastante obsceno em rede nacional de televisão ao vivo. Mas enfim, ele é um cara meio fora da curva. Mas, de fato, acho que isso que ele falou tem total razão e evidencia justamente um pouco da lógica, um pouco, eu diria até anômala, do sistema financeiro que a gente tem hoje em dia, que bancos centrais conseguem imprimir moeda a esmo, sem quase nenhuma restrição, e hoje em dia nem precisa de papel e tinta, né? O Fed cria simplesmente com uma tecla de computador, ele vai lá e cria bilhões ou trilhões de dólares, como ele fez desde 2008, quando estourou a crise financeira. E o dinheiro ele não é só criado hoje imprimindo dinheiro, né? Isso é uma coisa que provavelmente muita gente não saiba como é que funciona, mas o dinheiro hoje ele não é lastreado só em confiança, ele é lastreado em dívida, né? Então, para cada dólar, cada $1 milhão que é produzido em papel, esse dinheiro é entregue aos bancos, e aí os bancos eles têm esse $1 milhão para criar empréstimos. Sim. Só que o empréstimo, quando ele é devolvido para o banco, ele não recupera, ele não serve para cobrir aquele $1 milhão, ele cobre somente uma fração daquilo. Então, o dinheiro vem sendo criado pelos bancos, não só pelo Banco Central, o tempo inteiro, né? É a criação de dinheiro por todo o sistema bancário, né? Mas vamos seguir na nossa apresentação para concluir. E para a gente entrar na parte de perguntas e respostas, que já tem muitas perguntas aqui, então acho que mais 5, 10 minutos no máximo a gente conclui, e aí entramos para as perguntas de todo mundo que está assistindo. Mas, obviamente, vamos falar de preço, né? Acho que a gente consegue... Será que a gente consegue botar o preço em tempo real agora? Só tira um segundo aqui do slide, deixa eu acessar aqui. Bom, enquanto a gente não consegue botar o site, mas é importante ver como é que isso refletiu no preço do Bitcoin e de outras criptomoedas, não foi a única. E o Bitcoin hoje está caindo cerca de, depende do site que a gente vê, ou da exchange, cerca de 20% a 25%. Isso no único dia. É bastante, sim. Mas se a gente olhar o total deste ano, ou dos últimos 6 meses,
o Bitcoin ainda está numa alta de 190%, certamente mais de 180%. É bastante, é muita coisa. Então, eu até, quem me segue nas redes sociais, eu no Facebook fiz um post, acho que foi ontem, dizendo que, bom, uma explicação rápida da queda do Bitcoin é que ele simplesmente subiu muito e muito rápido. Então, o preço, a cotação do Bitcoin nesse ano subiu bastante de uma forma muito expressiva. Uma correção assim era natural, e é natural em qualquer mercado, mesmo esse mercado novo de criptomoedas, porque a gente está num... E quando vem notícias assim da China, eu acho que isso é mais um catalisador e algo que acaba precipitando uma correção de mercado natural, e aí muitas pessoas realizando lucros, né, nesse nível de mercado. E o fato é que enquanto tem muitas pessoas que podem até estar se desesperando ou preocupadas porque entraram no topo, entraram na máxima, tem muita gente que está feliz da vida porque vai ter mais uma oportunidade de entrar e comprar numa queda e aproveitar essa baixa na cotação do Bitcoin. Então, o que para uns podem ser um momento de desespero, para outros é uma ótima oportunidade para entrar novamente nesse mercado, né? Exatamente. A gente tem aqui já na tela... Produção, já está o gráfico aí? Tá aí. Vamos lá. Então aqui a gente tem o market cap, né, o valor de mercado de todas as moedas. Hoje o Bitcoin está em 53 bilhões 9 milhões 490 mil 470 dólares, o valor de mercado do Bitcoin. E a queda aqui nas últimas 24 horas está em 18,31%. A gente vê o gráfico aqui abaixando bastante, né? Vamos clicar para ver o gráfico aqui. Como vocês podem ter visto ali, no restante das altcoins, praticamente o mercado inteiro caindo, não apenas o Bitcoin. Bitcoin, Ether, Litecoin, ICOs, de tudo. Deixa eu voltar aqui para... Vamos voltar. Não, deu pane na tecnologia aqui. Mas enfim, seguindo, então a queda de preço não foi exclusiva do Bitcoin e de Ether, o mercado como um todo está caindo bastante. Se a gente olhar o site deixa eu botar aqui, ainda voltando no CoinMarketCap, olhando o valor de mercado total, que há poucas semanas estava em 170 bilhões de dólares, o mercado total de todas as criptomoedas somadas, e agora está em um pouco mais de 108 bilhões, então muita coisa. O valor que foi perdido nessas últimas semanas foi muito expressivo. Grande. A gente tem aqui na tela de novo, o Ethereum ele caiu 21,4% e o Bitcoin Cash, que é essa moeda nova, 24,67%. A gente tem o Litecoin também, que estava vindo numa subida muito grande, que é uma das moedas mais estáveis, né, para se negociar. Caiu 32% nas últimas 24 horas. Vamos ver aqui então o gráfico do Bitcoin mais a fundo. Se a gente vê aqui o gráfico geral, né, desde a criação do Bitcoin até hoje, a gente vê que essa queda, apesar de expressiva, não é uma queda muito grande, né? Ele continua ainda tendo uma subida muito grande em relação ao começo do ano de 2017. Né? Se a gente aproximar um pouco mais aqui, também a gente vai ver que a gente ainda está numa subida bem grande. Então, o Bitcoin valorizou bastante, mesmo com essa desvalorização que teve agora na última semana. Vamos voltar para o nosso slide, para então seguindo. Para mim, esse é um ponto extremamente importante, que é para ter cuidado, porque o Bitcoin não é um bilhete de loteria e nem uma roleta de cassino. E o que eu quero dizer com isso? Muita gente que acaba entrando no mercado, especialmente quem entrou nos últimos meses, últimas semanas, acabou entrando na máxima de mercado. E sempre que se entra na máxima, há um risco adicional. Então é importante que quem decida investir nisso, quem decida alocar recursos a esse novo ativo, o ideal não é entrar tudo num momento pontual, porque vocês estão fazendo um time de mercado e vira realmente um bilhete de loteria. Exatamente. Ou uma roleta, porque é quase que um efeito binário. Digamos que alguém decide investir 5 mil ou 10 mil, enfim, qualquer cifra, e bota tudo no momento X. A partir desse momento, o seu risco é daí para cima ou daí para baixo. Se crescer é ótimo, se cair você está vendido.
Então esse é o problema de se entrar com toda a vontade e interesse num único momento e dessa maneira que o mais prudente para quem decide investir nesse mercado que é volátil e tem seus riscos, e é por isso que é necessário entender esse mercado, e a gente já vai falar do curso Os Segredos do Bitcoin, que esse é o principal objetivo do curso. Mas então é preciso entender e ter a prudência de, se alguém está querendo investir nisso, e está um volume X de dinheiro para alocar nesse ativo, separa isso em alguns momentos de entrada, 5, 7, 8, talvez até mais momentos de entrada, justamente para não correr o risco de ser um bilhete de loteria ou uma roleta de cassino, que aí é tudo ou nada, se subir ótimo, se cair tô ralado. E aí acaba até aproveitando momentos como esse, que deu uma queda, e como eu disse, tem gente que está feliz da vida que vai poder entrar mais e com mais vontade e aproveitar essa oportunidade de uma baixa de preço. Então, não faça tudo de uma vez só, é arriscado, é volátil, mitigue esse risco de um ponto de entrada único, faça com mais prudência. Essa é a recomendação, e por isso esse aviso não é um bilhete de loteria, não é uma roleta de cassino. Então, falando do claro, curso vamos entrar agora, no curso. Dos segredos do Bitcoin, que já está sendo comercializado aqui pela Infomoney desde o começo da semana. Aqui a gente colocou os 4 módulos, né, e as aulas principais que vai ter em cada módulo. O que você vai aprender nesse curso? Então a gente vai falar um pouco no primeiro módulo sobre a história do blockchain. Então, para todo mundo que está querendo investir em Bitcoin, que é um ativo novo, desconhecido ainda aqui no Brasil, a gente tem pouca informação em português, informações muito esparsas pela internet. Então, o que a gente fez? Juntou todas essas informações de um modo bem organizado, que você pode seguir e entender melhor como que funciona o Bitcoin. Então, a gente começa pela história do dinheiro. Então, essa até é a parte que eu dou, a parte mais econômica de história, como funciona a moeda, o dinheiro, e qual é a história até do dinheiro. Porque eu acho que é importante entender como, se a gente enxergar o Bitcoin ou criptomoedas como um todo, de uma certa forma, a evolução do dinheiro, é importante a gente ver de onde é que a gente saiu. Exatamente. E onde é que a gente está chegando. Então, também eu falo sobre a história da contabilidade, que também é muito importante, porque, afinal de contas, o Bitcoin ele é um grande livro contábil público. Então, todos os registros contábeis que estão acontecendo na rede, quem é dono do quê, quanto que tem em cada carteira, estão ali no blockchain, que é o que segura o Bitcoin, é o que tem por trás do Bitcoin. Então é bom entender de onde que partiu o Bitcoin seguindo a história da contabilidade. Então também a gente fala sobre a criação do Bitcoin, como que nasceu o Bitcoin, como que foi idealizado, e o que é o blockchain, que a gente entra um pouco mais a fundo na tecnologia que permite que o Bitcoin e outras moedas funcionem, né? E aí depois entramos na parte de mercado financeiro para falar sobre como funciona esse novo mercado de criptomoedas, como se compra, como se investe, quais são os determinantes do mercado, a precificação e as outras moedas alternativas também. No bloco 3 de segurança, falamos das carteiras, como guardar com segurança, como é a forma de consenso da prova de trabalho, outros algoritmos de consenso, possíveis ataques na rede. Também o que os governos podem fazer com o Bitcoin. A gente está vendo agora o que aconteceu com a China. Esse tipo de desdobramento de mercado a gente precisa também avaliar. E aí o último bloco. O que vem pela frente. Então, o que esperar do futuro das criptomoedas. Então, o que as empresas e os governos eles têm feito com moeda digital. A gente cita alguns casos bem importantes que já estão acontecendo no mundo. O caso da Rússia, por exemplo. Bancos privados que já estão trazendo a moeda digital como asset, como conta corrente do seu banco. Algumas outras aplicações do blockchain. No último workshop eu falei sobre a aplicação da Mercedes, que é uma das aplicações que deram muito certo e utilizam o blockchain, melhoraram muito a administração interna do dinheiro da Mercedes. A gente vai dar alguns outros exemplos também. A digitalização do mundo financeiro, que seria aí os ICOs. Então, você trazendo empresas do mundo real para dentro do blockchain para que as empresas funcionem de forma autônoma. E o que esperar do futuro? A gente tem uma discussão um pouco mais aí sobre qual vai ser o papel do Bitcoin, de outras moedas e do blockchain em si no futuro do mundo, no futuro da economia, que isso está cada vez mais intrínseco aí na população, né, na cultura dos países, na cultura das pessoas.
Então, para quem está vendo aqui essa estrutura do curso, e é importante deixar bem claro, esse é um curso completo, foi muito bem pensado para ser feito de uma forma organizada, que segue uma sequência lógica com início, meio e fim, do mais básico ao mais avançado. E é um curso inédito no Brasil, tem mais de 30 horas de material, então é realmente material inédito, com profundidade, mas de uma forma didática, para que mesmo quem não tenha nenhum conhecimento consiga seguir o curso, e quem já tem algum conhecimento também vale a pena, porque certamente vão ter diversas questões, inclusive, por exemplo, a prática de mineração, que até para mim eu vou ter que fazer o curso, porque eu não sou um minerador, não minero moedas, criptomoedas, até para mim vai ser interessante fazer o curso. Então, renovo o convite. Quem conhece pouco ou quase nada, é uma excelente oportunidade para fazer o curso Os Segredos do Bitcoin. Então, vamos falar sobre o valor do curso, né? Qual que é o valor do investimento para esse curso tão completo que a gente montou dos Segredos do Bitcoin. O valor do investimento são 12 parcelas de R$ 99,70 ou R$ 997 à vista. Te aceita aí pagamento cartão de crédito, boleto bancário. Se você não gostar do curso por algum motivo, qualquer motivo que seja, a gente tem 7 dias de garantia. Então você percebeu ali que o curso não é para você, não era isso que eu esperava, não gostei do curso, não gostei dos professores, poxa, né? E de repente não gostou de alguma coisa, basta enviar um e-mail para a gente pedindo cancelamento. Não gostou, enviou o e-mail, a gente devolve o valor integral para você dentro de 7 dias aí de que você começou o curso. Muito importante falar isso daí, né? As inscrições, elas vão somente até amanhã, sexta-feira, 15 de setembro, 11h59 da noite. E aqui não é papo, até a produção pode cortar aqui para a câmera, não é papo de vendedor. Depois das 11h59 de amanhã, sexta-feira, 15 de setembro, as inscrições se encerram, o site de inscrição, o botão lá, clicar para se inscrever, não vai mais aparecer, porque as inscrições acabam realmente, pontualmente, às 11h59 de sexta-feira, 15 de setembro. Então, quem não fez a inscrição, faça agora, indique para amigos, conhecidos, familiares, essa é a oportunidade para inscrever no curso Os Segredos do Bitcoin. E aí, né, se você vai deixar essa oportunidade passar de fazer o curso, entender melhor sobre o Bitcoin. Porque como é que você quer estar daqui a alguns anos, né? Se você fizer o curso, você vai ter conhecimento suficiente para fazer o investimento, entrar na hora certa no mercado, entender o que faz o Bitcoin funcionar, ou senão, você vai ficar aí buscando informação pela internet, tentando entender de forma esparsa aí o que está acontecendo no mercado. Muito bem, então, falado do curso China, preço, vamos aqui às perguntas e respostas dos leitores, dos nossos telespectadores. E tem várias perguntas. Eu acabei de falar com a produção, a gente vai fazer agora o workshop até às 5 da manhã, na brincadeira aqui do pessoal. Mas realmente tem muita pergunta que poderia virar a noite aqui. Mas a primeira aqui é do Celso Samuel, que pergunta se o Bitcoin se manterá em alta com tantas moedas no mercado. Já são mais de 1.000 moedas. Essa é uma ótima pergunta. E de fato, se a gente olhar esse site coinmarketcap.com, tem praticamente 1.000 criptomoedas diferentes, Bitcoin, Litecoin, Ether, Monero, Dash, Zcash, enfim, tem de tudo. E não é uma pergunta de resposta simples. Na minha opinião, eu sigo crendo que o Bitcoin tem a maior probabilidade de se manter no topo como a principal, a mais relevante. Eu acho que o Bitcoin é ainda a referência desse mercado, a espécie de, eu diria, o padrão ouro do mercado de criptomoedas. Todo mundo que olha e que investe acaba, de certa maneira, investindo de olho no Bitcoin, ou pelo menos medindo a sua riqueza em criptomoedas em BTC, que é o Bitcoin. Mas não temos como prever com precisão cirúrgica o Bitcoin vai ser sempre o principal e dominante e as outras não. Eu acho que vai seguir, essa é a tendência na minha visão. Não sei se o Nicolas concorda ou não, eu sei que o Nicolas investe mais em outras criptomoedas também, então talvez ele discorde um pouco. Não, eu concordo que o Bitcoin é a moeda principal do mercado, tanto que quando a gente entra num site daquele como o CoinMarketCap, a gente vê que todas as moedas, a referência delas não é em dólar, não é em real, não é em euro. A referência de todas as moedas alternativas é em Bitcoin.
Então ele ainda é o padrão do mercado. Eu vejo como muito promissora a moeda Ether da rede Ethereum, pelo que ela oferece, né? Ela vem com uma proposta diferente do Bitcoin. O Bitcoin ela deve ser considerada aí como dinheiro, como um meio de pagamento, de repente uma poupança, algo do gênero, mais para investimento. E o Ethereum ele é um computador mundial. Então, na verdade, você também pode fazer troca de dinheiro, assim como no Bitcoin, mas o Ethereum ele roda código. Você consegue escrever contratos inteligentes dentro da rede Ethereum, consegue criar empresas autônomas dentro da rede. Então, acho que ele traz muito valor também para si e é uma das moedas mais importantes aí, logo atrás do Bitcoin, claro. E como você falou, o Bitcoin é considerado o ouro das moedas digitais. E o Litecoin é considerado a prata das moedas digitais. Ele, inclusive, foi criado para ser a prata das moedas digitais, né? O logo dele é prateado e o do Bitcoin é dourado, né? Isso aí. Então, aqui mais uma pergunta aqui do César. Se os governos internacionais criarem suas próprias moedas utilizando a tecnologia de blockchain, pode influenciar no valor das atuais moedas, como o Bitcoin, Litecoin e Ethereum? Eu tenho uma boa coisa para citar aqui sobre governos criando moedas. A Rússia está criando uma moeda digital em cima do Ethereum. Na verdade, ele não vai usar 100% do Ethereum, mas o blockchain da Rússia é baseado no Ethereum. A gente viu alguns meses atrás, Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum, teve uma reunião com o Putin. E aí eles decidiram que vão criar uma moeda digital russa, que vai ser uma moeda minerada na Rússia. A Rússia está dando incentivo para mineradores russos minerarem essa moeda, mas eu não vejo ela como um problema para outras moedas digitais. Ela vem acrescentar como uma moeda estatal, vamos dizer assim, né? Uma moeda digital estatal. Vão continuar utilizando a moeda russa, mas também vai ter essa moeda digital russa. Normalmente o resto do mercado mundial vai acabar comercializando também, comprando, investindo na moeda russa, mas ela não vai tomar o lugar do Bitcoin, por exemplo. Né? A minha avaliação disso é concorrência ao Bitcoin, Litecoin, sim e não, porque para mim uma criptomoeda, ou melhor, uma moeda de algum estado, se ela for digitalizada, o real, o dólar, o euro, ou o yuan, ou o rublo da Rússia, ela é uma moeda ainda assim centralizada. Então, ela não compartilha das mesmas características que uma moeda como o Bitcoin, que é baseada numa rede P2P, descentralizada, que não tem um ponto único de falha, que não tem um emissor centralizado, que não tem alguém responsável por trás, como uma empresa por trás. É outro bicho, para mim, não deveria ser encarado como uma concorrência ao Bitcoin. Será que isso vai fazer as pessoas migrarem, sair de Bitcoin e ir para moeda estatal digitalizada? Sim e não, eu não iria, certamente. Para mim é outra proposta. Talvez possa ser mais conveniente, digamos, em algum caso, usar a moeda digital e a carteira do Banco Central da Rússia ou do Federal Reserve no telefone, no smartphone. Mas é outro ativo com outras propriedades, com outras características, outras regras de emissão, outras formas de controle e de monitoramento que diferem completamente do Bitcoin, que é uma moeda descentralizada. Esse é o atributo essencial, é descentralizado, não tem um único ente controlando, mas toda a rede, e todo mundo sabe o que está acontecendo. No caso da moeda estatal digitalizada, isso não é o caso. Aqui uma outra pergunta, falando agora se outras nações, então isso tem a ver com o que a gente comentou na primeira parte do workshop, se outras nações podem seguir banindo exchanges, comenta em especial sobre o Brasil e os Estados Unidos. O que você acha? Pode seguir banindo ou não? Eu acho que pode ser que algum país aí tente banir as exchanges por um medo, principalmente, de perda de controle do mercado financeiro. Mas acaba voltando atrás, como já aconteceu com a China outras vezes. A gente tem registro de banimento de verdade, né, que foi banido e ninguém voltou atrás, de poucos países no mundo. Né? A gente tem 2 países aqui na América Latina que baniram moedas digitais. Não pode comercializar moeda digital, não existe exchange, não existe mercado de moeda digital.
e no mundo são cerca aí de 5 ou 6 países só. Então, Estados Unidos, Brasil, eu acho muito difícil eles partirem para um banimento da moeda, banimento de exchanges. Eu acredito que vai ter mais um controle um pouco mais forte sobre as exchanges. A gente tem pouca legislação no Brasil ainda sobre exchanges, que tipo de empresa que é, se é uma corretora, se é uma empresa de software que está fazendo só facilitação ali de compradores e vendedores. Então tem muito ainda para evoluir nos países, mas eu acredito que banir uma moeda ou banir uma exchange Estados Unidos e Brasil, isso não vai acontecer. Eu honestamente, eu não vejo... Primeiro, eu não trabalho com essa possibilidade no curto e médio prazo, não acho que isso pode acontecer. Impossível? Não. Muito improvável? É muito improvável. É preciso ter em mente que os países que baniram o Bitcoin ou outra criptomoeda são países autoritários, como é a China. A China é um país comunista, sabidamente que restringe liberdade de expressão, de movimentação de capitais, tem enormes controles cambiais na China. Então isso não é nenhuma novidade vindo de um país autoritário que não resguarda as liberdades dos seus indivíduos e é uma sociedade fechada. Então, um banimento dos Estados Unidos ou outro país como o Brasil, ou então na Suíça ou na Europa, eu acho que é bastante difícil. Até porque a maior parte das exchanges que estão trabalhando nesses países são empresas devidamente estabelecidas que estão atuando conforme a lei. Muitas já estão atuando até além da lei, porque por não ter uma regulação específica, muitas já se autoimpõem a regulação adotada no mercado financeiro, com regras contra a lavagem de dinheiro, regras de KYC, Know Your Customer. Então, elas já estão trabalhando como se fossem uma instituição financeira, embora não o sejam. Então, banir uma exchange, eu não vejo isso acontecendo no Brasil, nem nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. Impossível não é, mas acho que teria que acontecer algo muito, muito drástico para que uma medida como essa fosse adotada num país desenvolvido, um país minimamente livre, como é o caso dos Estados Unidos, Brasil um pouco menos, mas enfim. Aqui outras perguntas também, como está o andamento do desenvolvimento e previsão para a implantação do protocolo da Lightning Network no Bitcoin. E aqui é apenas até fazer uma explicação para quem não sabe. A Lightning Network, que é rede relâmpago, é uma espécie de um desenvolvimento numa segunda camada do protocolo do Bitcoin para prover uma maior capacidade de transações por segundo. Prover uma maior possibilidade de transações que ocorrem a cada instante na rede do Bitcoin, que hoje tem um limite, a rede é limitada. Então, como é que está esse desenvolvimento? Pelo que eu sei, é a Lightning Labs que desenvolve esse protocolo, também em código-fonte aberto, em open source. Eu entrevistei o Rodolfo Nova, que é um brasileiro que mora em Toronto, criador do OpenDime, que é um dispositivo de armazenamento de Bitcoin. E ele que está mais por dentro desses desenvolvimentos, ele diz que já está, eu diria que estamos há alguns meses, talvez, de começar já a testar em larga escala e começar a usar efetivamente a rede Lightning Network sobre o protocolo base do Bitcoin para prover maior capacidade de transações na rede. Eu sou um entusiasta e acho que isso está realmente, logo, logo vamos usar efetivamente a Lightning Network. Sim, o grande benefício da ativação do protocolo SegWit no Bitcoin é que somente com o protocolo SegWit ativado que a gente consegue ligar a Lightning Network no Bitcoin. Porque quando a gente tem a Segregated Witness, né, que seria as testemunhas segregadas, que a gente divide ali o cabeçalho das transações, né, o cabeçalho dos blocos de Bitcoin do conteúdo, que a gente consegue fazer essa ligação com uma rede externa. Então, eu falo um pouco disso no curso, quando eu comento sobre o Litecoin, que foi a primeira rede a ter o Lightning Network totalmente funcional, depois também da ativação do SegWit no Litecoin. E ela vai vir ela funciona, na verdade, como se fosse um contrato inteligente no Bitcoin, onde você faz diversas transações executadas ali dentro daqueles 10 minutos que demora para fechar um bloco de Bitcoin. Você consegue fazer várias transações entre participantes da Lightning Network
e depois você pega o estado final disso e coloca como se fosse uma só transação no bloco do Bitcoin. Faz uma única liquidação no blockchain. Uma única liquidação no blockchain. Então, aumenta muito a capacidade da rede. Né? Outra pergunta aqui. A gente vai tentar responder rápido agora para passar mais perguntas, porque o tempo está acabando. O que vocês acham da moeda Ripple, que está ligada aos bancos? Bom, a minha opinião, talvez um tanto, eu diria, dura com relação ao Ripple, é que eu nem acho que deveria ser considerada uma criptomoeda, porque ela é bastante centralizada. O Ripple como sistema de pagamento já existe antes do Bitcoin, e ele foi modificado, porque a ideia do Ripple era para ser realmente um sistema de liquidação entre indivíduos, como se indivíduos pudessem ser uma espécie de bancos mundialmente. Essa era a ideia inicial do Ripple. Aí ele foi comprado pelo fundador da MTGOX, que foi a empresa que faliu lá, que foi o maior colapso de uma exchange no mundo em 2014. Era o Jed McCaleb, ele que comprou o Ripple e aí mudou o propósito do Ripple em 2012 e aí introduziu uma nova moeda dentro do sistema que é chamada de XRP, que daí é a moeda do sistema Ripple. Enfim, mas é um sistema centralizado. Inclusive o Ripple foi multado em 2015 em $700 mil pela CVM americana, que é a SEC, a Securities and Exchange Commission, porque eles infringiram algumas leis segundo a SEC, porque como o Ripple foi minerado instantaneamente, todos os 100 bilhões de Ripples que podem existir foram minerados no instante zero, ele foi de largada, foi criado assim, e a Ripple Labs, que controla, e a Ripple Foundation, que controla o sistema, foi vendendo aos poucos o Ripple ao mercado. Isso é uma criptomoeda descentralizada? Eu tenho sérias divergências. Tanto é que eles conseguiram, fruto da multa da SEC, eles acabaram sendo obrigados a instituir regras de KYC, Know Your Customer, conheça o seu cliente, e AML, Anti-Money Laundering Laws, contra a lavagem de dinheiro, como uma propriedade, um feature padrão dentro do sistema Ripple. Então, isso para mim não é acho nem é um mercado genuíno, porque eu não sei muito quem está comprando e vendendo, ou quem realmente está demandando Ripple, quem realmente está decidido a achar que o Ripple é algo revolucionário que vale a pena entesourar. Eu não recomendo, não tenho, e eu prefiro fugir disso. Para mim é um sistema centralizado, nem deveria ser criptomoeda. Não sei se o Nicolas tem uma opinião tão forte quanto a minha. Não tão forte, mas eu não discordo do que você falou, viu? Então, seguindo aqui na outra pergunta, devemos preservar os investimentos feitos em bitcoins para guardar a recuperação após a turbulência? Quer responder essa ou eu começo? Eu sou um hodler, né? Eu sou um holder, eu seguro sempre. Quando está numa baixa dessa, acho que a pior coisa que você pode fazer é vender numa baixa, principalmente se você entrou numa alta do mercado. Então, para quem comprou bitcoins aí a 19 mil reais que chegou aqui no Brasil, vai vender, hoje está 15 mil reais mais ou menos, você está perdendo muito dinheiro, tudo indica que o Bitcoin vai voltar a subir, não é uma moeda que vai cair a zero amanhã. Então, se a gente vê, né, o gráfico ali, como eu vi alguns comentários na internet, alguns fóruns, o pessoal falando, vocês estão se desesperando demais, né? Façam um zoom out no gráfico, né? Vejam o gráfico inteiro. Então a gente vê que tem várias quedas na história do Bitcoin. Ele tem subidas muito grandes e quedas muito grandes também, é muito volátil. A gente passou por uma subida muito grande, como o Fernando falou, isso daqui que está acontecendo agora ia acontecer eventualmente, ela ia voltar para um valor um pouco menor, e a China acabou adiantando esse processo. Então, em breve, o Bitcoin vai voltar a subir, sim. Então, se você não precisa do dinheiro agora, se você fez um investimento aí médio, longo prazo no Bitcoin, vale a pena assegurar que ele vai voltar ao valor normal de mercado que ele tinha antes dessa queda. Apenas para deixar um alerta, que certeza sobre isso ninguém tem. Essa é a expectativa de gente que acredita nesse mercado, nesse novo ativo, entende os fundamentos, e é por isso que aqui eu faço sim um pitch de vendas do curso Segredos do Bitcoin, porque é importante entender o mercado para conseguir determinar e saber quais são os drivers de valuation, de valor do Bitcoin e demais criptomoedas, quais são os riscos desse mercado, tudo isso é importante entender e isso é coberto no curso. Agora, a minha opinião, e
eu sempre digo, essa é uma pergunta, dizer se esse é o momento de comprar, é o momento de vender, seguro, vendo, compro. É quase impossível de responder na maior parte dos casos, porque é uma pergunta muito pessoal. E a resposta mais correta é sempre depende. Depende do momento que você entrou, depende de quanto você alocou a esse ativo, depende de qual é o seu horizonte de prazo, depende do seu perfil de risco, depende de quanto você quer, por quanto você quer ficar exposto a esse ativo. Tudo isso influi numa decisão de entrar ou não entrar, colocar mais, vender, sair e se desfazer. Então não é uma pergunta simples, infelizmente vou frustrar muita gente, porque não dá para responder, compro agora ou não compro. Não sei, depende realmente. A melhor resposta, infelizmente, é depende. O que sim é preciso ter em mente é que, na minha opinião, a visão é sim mais de longo prazo. Isso não é, eu volto àquele slide de cuidado, não encarem Bitcoin como e demais criptomoedas como um bilhete de loteria ou como uma roleta de cassino, porque aí vocês podem, a probabilidade de se dar mal, especialmente no curto prazo, ela é muito grande, ou pelo menos aumenta bastante. Então é preciso ter uma visão mais de longo prazo e não imediatista e querer achar que vai ficar rico da noite para o dia. Cuidado com esse pensamento. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Então, a última pergunta, e essa eu vou deixar para o Nicolas responder, porque é sobre mineração. Mineração no Brasil compensa? Com o crescimento das mineradoras galpões, as fazendas de mineração, pools de mineração, com diversas máquinas, é viável competir com um computador em casa? Essa é uma pergunta também um pouco complicada de responder. Então, depende da moeda que você está minerando, depende do quanto você quer investir numa mineradora. Então, por exemplo, se você tem um computador em casa, que você tem um computador gamer em casa com uma placa de vídeo de última geração, se você deixar somente essa sua placa de vídeo minerando em casa 24 horas por dia, primeiro você vai estar gastando aí o seu equipamento e você pode não ter o retorno que você espera. As contas de eletricidade elas aumentam muito quando você minera em casa. Então, uma máquina que normalmente, né, uma máquina propícia para mineração, uma máquina montada só para mineração, ela não usa só uma placa de vídeo, que é o caso do Ethereum, né, que é a moeda mais fácil de minerar hoje, mais lucrativa também. Então, você tem uma máquina aí que vai de 4 placas de vídeo até 13 placas de vídeo. Então, é um custo muito alto de energia que você vai ter em casa. Ela se paga, vale a pena ainda no Brasil. Eu tenho máquinas alocadas, né, eu tenho uma empresa de mineração, e as máquinas que estão alocadas lá, pagando energia no valor de São Paulo, que a gente está aí por volta de 63, 65 centavos o quilowatt, as máquinas ainda estão lucrando bastante. A gente chega a pagar no Ether 1/3 do que pagaria no mercado. Então ainda existe lucro, ainda vale a pena minerar no Brasil. Sempre lembrando que você não minera sozinho, né? Você, quando minera qualquer moeda, você entra num pool de mineração, onde você auxilia esse pool com o seu poder computacional e você ganha uma fatia do que é dado, né, das moedas que são geradas. Você leva uma fatia proporcional ao tanto de computação que você entregou para esse pool, para a rede do pool. Então ainda vale a pena minerar em casa. Não vale tanto a pena, precisa pensar bastante se é um computador de uso contínuo seu, para trabalho, para jogos, porque a máquina ela realmente vai sofrer de ficar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, 100% da capacidade. Então isso tem que levar em conta também. No curso a gente explica bastante sobre mineração, eu falo bastante sobre como escolher uma máquina de mineração e até que momento que vale a pena minerar. Bom, temos aqui ainda diversas perguntas que poderiam ser respondidas e realmente a gente poderia virar a noite falando desse tema, que é muito fascinante, tem muitos vieses e perspectivas para se analisar esse mercado, mas precisamos cumprir aqui o nosso horário. Agradecemos a audiência de quem nos seguiu, tivemos vários inscritos e várias pessoas assistindo e enviando perguntas. E reiteramos, quem não se inscreveu no curso, se inscreva, é realmente um curso completo. Eu já disse até no meu canal, é a primeira vez que eu recomendo um curso de Bitcoin, que eu participo de um curso, e ele está muito bem estruturado, um conteúdo rico e inédito no mercado brasileiro de criptomoedas. E as inscrições vão até amanhã, dia 15/9, às 23h59. Passou esse horário, já virou dia 16, não tem mais como comprar o curso, o botãozinho de comprar sai dali.
Não adianta ligar aqui na Infomoney Educação para tentar comprar o curso também. Não vai estar mais à venda. A gente não sabe quando volta, se volta à venda esse curso. Então, amanhã é a última oportunidade para você que quer comprar o curso. E importante também, no curso, além das aulas todas daquele conteúdo que a gente mostrou, vamos ter também 2 aulas ao vivo, aí uma com o Nicolas e outra comigo, para tirar todas essas diversas dúvidas. Então vai ser uma aula exclusiva com todos os inscritos do curso, onde vocês vão ter mais tempo de diálogo, interação com os professores Nicolas e eu no curso Os Segredos do Bitcoin. Então, por hoje, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado e aguardamos vocês no curso Segredos do Bitcoin. Obrigado. Sim, obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos.